A Nancy Pelosi, ex-presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos e aliada de longa data do Joe Biden, sugeriu que o presidente deve reconsiderar sua candidatura à reeleição. Pelosi disse em entrevista ao programa Morning Joe da MSNBC que o tempo está se esgotando para Biden tomar uma decisão. Também afirmou que apoiará o presidente qualquer que seja a sua decisão. Contudo, ela destacou a necessidade de retomar as conversas sobre o futuro político de Biden após a cúpula da OTAN em Washington, que estava aí marcada para essa quinta-feira. Quem também se pronunciou nessa direção foi o ator George Clooney, apoiador do Partido Democrata de longa data. Ele escreveu o seguinte em um artigo de opinião publicado na quarta-feira no New York Times. Abre aspas. Eu amo Joe Biden como senador, como vice-presidente e como presidente. Acredito no caráter dele, acredito em sua moral. Nos últimos 4 anos ele venceu muitas das batalhas que enfrentou, mas a única batalha que ele não consegue vencer é a luta contra o tempo. Nenhum de nós pode. Fecho aspas. Do lado do Partido Republicano, Trump tem intensificado sua ofensiva contra a vice-presidente Kamala Harris. Em um comício próximo de Miami, ele acusou Harris de colaborar com outros democratas para encobrir os problemas de saúde mental de Biden e acrescentou, aspas, eu acho que o socialismo californiano de Kamala Harris não vai cair bem com o povo de Doral, o povo de Miami ou o povo da Flórida, porque na Flórida nós não gostamos de socialismo, nós queremos nossa liberdade, fecho aspas. Duda Teixeira está rindo aqui no estúdio, pode explicar, Duda Teixeira. É interessante, né? O Trump insuflando essa briga entre os estados aí, né? A Califórnia, que é super democrata, ele fala, nós aqui na Flórida somos diferentes. A Flórida às vezes pende para um lado, pende para o outro, mas, enfim, o socialismo californiano é claro que não chega a isso, né? Mas esse socialismo californiano é um super estado de bem-estar, com impostos altíssimos, então assim, você precisa ter muito dinheiro para viver na Califórnia, tanto é que tem muita gente californiana que está indo para o Texas para pagar menos imposto, né? E o Trump sabe disso, está estimulando isso daí. Felipe, bom, eu vi as críticas da Nancy Pelosi, li também, queria até comentar esse artigo do George Clooney, que é super interessante. Mas o que a Nancy Pelosi, ela já foi a líder, né, dos democratas na Câmara dos Deputados, enfrentava o Trump diretamente, abriu o impeachment contra o Trump quando ele era presidente. E agora o que ela está dizendo para o Biden é o seguinte, o Biden tem que tomar essa decisão, né? Ela não diz direito qual que é, ela não diz o Biden tem que sair, mas olha, vamos esperar, ele está lá na Europa, nessa reunião da OTAN, então vamos dar um tempo para ele e aí ele vai ter que tomar essa decisão. Agora, o Biden já tomou a decisão, né? A gente já falou aqui da cartinha de 2 páginas que ele escreveu e ele tem dado a entrevista e falando o tempo inteiro. Ele falou assim, olha, eu já tomei a decisão, eu sou o escolhido nas primárias do Partido Democrata, eu sou o candidato. Essa é a decisão. Então, quando ela fala, olha, ele tem que tomar essa decisão, que decisão que ela está falando, né? Então, provavelmente, o que ela está dizendo é do tipo, decide sair, né? Vamos ver se o Biden toma a decisão de sair. E é interessante porque essa reação dentro do Partido Democrata, ela veio vindo em ondas, né? Desde que você tem o fiasco do Biden no debate, em seguida, a gente tem a imprensa, que é majoritariamente pró-democrata nos Estados Unidos, pedindo para ele sair. Então, é o New York Times, é a MSNBC, é a CNN, e todos os jornais, e praticamente todos os canais de televisão pedindo isso. Em seguida, a gente viu parlamentares, acho que já são 8 parlamentares falando publicamente que o Biden tem que sair, desistir de tentar a reeleição. Depois a gente viu os doadores de campanha, então o Alexandre Borges deu matéria aqui no Antagonista, a Abigail Disney e outros também falando assim, olha, eu não vou pôr dinheiro nessa campanha, o Biden tem que desistir, a gente tem que escolher outro nome melhor. E agora está chegando na turma de Hollywood, né? Nos atores que também são grandes doadores, mas que têm essa projeção na opinião pública. E o George Clooney, que é um cara super conhecido, escreve um artigo de opinião no New York Times.
Ele fala, olha, eu adoro o Biden, eu amo o Biden, né? Ele fala, eu sempre ajudei o Partido Democrata, eu ajudei o Bill Clinton, eu ajudei a Hillary, mas nós não temos aqui um culto de personalidade. Isso é interessante ele falar isso, porque de fato não existe, né, um culto de personalidade do Biden. Existe isso no Partido Republicano, com o Trump. Aqui no Brasil a gente teve isso, acho que tanto com o Bolsonaro quanto com o Lula. Mas o Partido Democrata não é esse partido que está todo dependendo e faz deferência para o Biden. Enquanto, sei lá, aqui no Brasil o PT está totalmente a serviço do Lula e tem um culto de personalidade super forte, isso não existe com o Biden, né? Outra coisa que ele fala que é interessante, ele fala assim, o dinheiro que foi dado para essa chapa Biden e Kamala Harris pode muito bem agora ser redirecionado para um outro possível indicado. E o que ele fala também, aí ele vai contra-argumentar uma coisa que o Biden falou, que era o seguinte, naquela carta dele, o Biden fala, olha, eu sou escolhido pelos eleitores democratas, fui escolhido de uma maneira democrática, né, pelo rank and file, pela turma mais baixa ali, mais simples do partido, e agora tem essa gente da elite querendo me tirar, né, os grandes doadores, grupos seletos querendo me tirar, não, que nada, eu sou o escolhido pela turma toda. E o que o George Clooney falou é o seguinte, olha, tudo bem, ele foi escolhido pelos eleitores do Partido Democrata, só que aí vem uma coisa nova, né? A turma do jurídico geralmente fala, tem um fato novo, né? A gente não conhecia o estado mental de raciocínio do Biden. Isso a gente descobriu depois, né? Talvez se os eleitores do Partido Democrata tivessem tido noção da situação de saúde do Biden antes das primárias, ele não teria sido escolhido, né? Então, muito interessante, acho que essa carta do Clooney mostra um pouco como que como é que está o humor aí dentro do Partido Democrata. E é isso, se de um lado, para os políticos democratas, eles entendem que o Biden também não só tem uma grande chance de perder para o Trump, como também não vai ajudar eles nas candidaturas deles para a reeleição, né, no Congresso, como eles estão vendo que manter o Biden como o nome do partido é meio que entregar a Casa Branca de bandeja para o Trump. E na mentalidade da turma do Partido Democrata, isso daí é o fim do mundo, né? É uma catástrofe. Eles acham que o Trump voltar para a Casa Branca é uma ditadura, a democracia americana não vai resistir. Isso é a narrativa, tá? Eu não acredito nisso, eu acho que conversei até aí com o Carlos Pereira, a entrevista ainda vai sair na Cruzoé, e ele fala, país rico, que já tem mais de 3 eleições disputadas, é muito difícil que a democracia sucumba, né? Então não tem chance, mas na cabeça do democrata, manter o Biden como candidato é dar a Casa Branca para o Trump, e aí acaba a democracia americana, é assim que eles pensam. Duda, sabe que toda essa cobertura a respeito do Joe Biden, da situação dele, alimentada inclusive pelos seus aliados, que ou vazam certos comentários para a imprensa ou acabam falando a respeito disso em entrevista, como a Nancy Pelosi fez, ela acaba ofuscando a cobertura em relação a Donald Trump, que tradicionalmente, justamente pelo motivo que você apontou, de a imprensa americana ser majoritariamente democrata, embora haja ali veículos à direita, mas o mainstream tradicionalmente a cobertura do Donald Trump é muito crítica, se refuta ali cada narrativa que ele tenta emplacar, e aí no final de uma postagem crítica feita por uma esquerdista americana, por alguém ali alinhado ao Partido Democrata, eu estava vendo que tem uma frase final assim, olha, eu vou até pegar aqui exatamente como ela falou, que o Trump, ela fez um escrutínio do discurso do Trump no discurso da Flórida, do discurso do Trump na Flórida ontem. E aí no final ela fala assim, ele mentiu como respira, e todos nós sabemos que a mídia não cobrirá metade desse desastre absoluto.
E eu nunca tinha visto assim essa reclamação de que a mídia não vai cobrir o desastre do Trump, porque tudo que a gente vê, a mídia mainstream americana reproduzida, muitas vezes até com um viés dobrado em boa parte da imprensa brasileira ao longo dos últimos anos, desde que o Trump se candidatou em 2016, é justamente essa cobertura crítica, essa refutação de frases, etc. Mas agora a onipresença da questão do Biden, se vai continuar ou não na campanha, acabou ofuscando. Então, ela aponta tudo que é meio fanfarrão ou falso, ou na cabeça dela ridículo no discurso do Trump, que ele fala que ele começou se gabando ali do seu campo de golfe, que ele disse também que o 7 de outubro lá em Israel, no massacre cometido pelo Hamas, não teria acontecido se ele estivesse na presidência da República, que ele não sabe exatamente o que a OTAN faz. Uma série ali de comentários, inclusive sua posição sobre carros elétricos, que ele tem demonizado aí a agenda do Biden a respeito disso. Então, você tem agora uma subcobertura a respeito das falas do Trump, porque quem está em voga é o Biden. Isso é positivo, evidentemente, para o candidato republicano. Felipe, agora eu nem preciso ter assistido esse último discurso. Para saber tudo que ele falou. Para saber tudo que ele falou, né? Eu já ia até completar aqui o que você estava falando, né? Que os imigrantes ilegais estão entrando nas grandes cidades americanas e por isso está aumentando a taxa de criminalidade. Vindos de instituições mentais, diretamente da cadeia, só falta dizer do asilo Arkham. Só que assim, na cabeça dos democratas, eles acham que as pessoas ouvindo o Trump, eles vão se escandalizar, né? Nossa, olha só como ele é misógino, né? Olha só como é que ele trata os imigrantes ilegais, não tem nenhum respeito pelos direitos humanos, né? Olha só, como assim falar que não vai apoiar a OTAN, se não apoiar a OTAN, o Putin vai vir com tudo, né? Só que é o seguinte, o Trump que falou ontem, vai falar amanhã, vai falar... todo mundo já cansou de ouvir isso, né? Os eleitores conhecem o Trump muito bem, sabem até que ele foi condenado lá por 34 delitos na história do pagamento pelo silêncio da atriz pornô, e as pessoas que gostam dele continuam gostando dele, e não mudou nada em relação a isso. Mas, enfim, está muito mais interessante nesse momento o que está acontecendo no Partido Democrata, sem dúvida alguma, né? Eu estava vendo agora um videozinho que eram vários parlamentares do Partido Democrata chegando para uma reunião do partido. E aí a imprensa toda já diz, olha, é uma reunião para falar sobre quem vai ser o nomeado, né, depois do fiasco do Biden no debate. E para cada um que chega, para cada deputado político do Partido Democrata que chega para essa reunião, vem um monte de jornalista com o microfone e fala assim, e aí, você vai pedir a desistência do Biden? Né? Você vai pedir... O que você acha do estado de saúde mental dele? Então, é uma super pressão. E para cada resposta, isso vira... tem uma super repercussão, né? Então é isso que está, obviamente, muito mais interessante. E, Felipe, eu acho que a pressão está enorme. O Biden não tem controle do Partido Democrata. Eu acho que, mesmo aqueles democratas que não estão falando hoje, não, eu apoio o Biden, nas reuniões aí, eles estão falando outra coisa, eles estão pressionando realmente para o Biden desistir. E eu acho que a gente pode ter uma coisa que é tipo um momento Lyndon Johnson, que foi o que aconteceu em 1968. Em 68, o presidente Lyndon Johnson marcou um discurso na televisão americana e ele, ninguém sabia o que ele ia dizer. Só assim, acho que a família dele, um ou outro assessor sabia o que ele ia dizer. Tinha uma pressão enorme nessa época, porque estava rolando a guerra do Vietnã, teve a ofensiva Tet, que os vietnamitas avançaram, quase entraram na embaixada americana, foi uma demonstração do poder americano que estava super em questão, em xeque, e o Lyndon Johnson faz um discurso completamente inesperado, em que ele pega e fala, olha, eu não vou tentar a reeleição. Então, eu acho que isso pode acontecer de novo também agora com Joe Biden.